A política como ferramenta para defender os valores morais da família e cristãos. Esse é o tema do Comunhão Entrevista de hoje. Em tempos de tanto relativismo, polarização, nunca foi tão importante usar o poder público como ferramenta para defender os direitos do povo de Deus, da família, dos valores e da moral cristã. Mas não é uma tarefa fácil. Quem está nessa área sabe que é difícil brigar por esses direitos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos conversar com um deputado estadual que tem feito muitos projetos e defendido exatamente esses valores na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu tenho aqui comigo o deputado estadual Alcântara Filho. Deputado, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigado, Cristiano. Alegria muito grande a gente estar aqui hoje para bater esse papo de comunhão, obviamente, mas sobre um tema que para muitos é um grande tabu que se tem de debater política, principalmente para os cristãos brasileiros, mas que é um tema extremamente importante, é um tema bíblico, é um tema atual e necessário porque influencia nas nossas vidas, nas nossas famílias, e por isso eu estou muito alegre de estar aqui. Tá certo, deputado. O senhor tem vários projetos, eu pude acompanhar, tanto aprovados como em tramitação. Eu gostaria só de pontuar alguns aqui e a gente vai falando sobre eles, para comentar um pouquinho, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais. O senhor tem um projeto muito interessante que fala que é em relação às defesas, em defesa dos símbolos cristãos, dos valores cristãos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse projeto e em que pé ele está hoje. Perfeito. Esse foi um dos nossos primeiros e mais importantes projetos na Assembleia, que nós o denominamos de Com Fé Não Se Brinca, por conta de muitos atos que acontecem, por exemplo, em carnavais, como aconteceu no último ano no Rio de Janeiro, em São Paulo também, quando eles fazem ali ações que, de fato, desmoralizam, vilipendiam a fé cristã, os símbolos, imagens, e esse projeto, ele, graças a Deus, ele já está em vigor, se tornou lei, e no Espírito Santo qualquer atividade, qualquer manifestação que tenha apoio público, é proibido que se faça qualquer vilipêndio ou ataque à fé cristã ou qualquer fé que seja. Portanto, por exemplo, uma escola de samba que eventualmente viesse a fazer isso, ela tem uma punição, tem uma penalidade, e além disso, ela fica um tempo sem poder acessar aos recursos públicos. E, de igual forma, uma peça de teatro ou um musical, enfim, hoje a gente tem essa proteção à fé, e não só a fé cristã, mas a fé de forma geral, as religiões, aqui no Estado do Espírito Santo, graças à aprovação dessa lei. Porque se falava muito, se argumentava muito que era em prol da liberdade de expressão, da cultura, mas tem que ter limite, né, deputado? Exatamente, assim, nós temos o limite do respeito ao próximo, e aí a gente sempre aplica uma ótica diferente. Se fosse uma atividade, por exemplo, cristã, vilipendiando ou ainda que, entre aspas, artisticamente ridicularizando qualquer outra religião, teria, por certo, uma grande revolta aí de uma parcela da sociedade, da mídia, enfim. Então, o segredo de convívio em sociedade é o respeito. Cada um tem a sua liberdade religiosa, tem a sua liberdade criativa, liberdade de manifestação, mas a base de tudo é o respeito. A gente tem que, de fato, respeitar a opção do coleguinha do lado, né? Certo. Há um projeto do senhor que talvez seja um dos mais polêmicos recentemente, mas que é importante a gente falar sobre ele aqui, que é o projeto que dá aos pais o direito de não permitir que o filho assista algum conteúdo nas escolas que fale sobre ideologia de gênero. Esse projeto gerou um grande debate nacional, inclusive, no Brasil todo. Foi para o Supremo, depois teve uma ação do Ministério Público, a Procuradoria participou também, né, a Advocacia Geral da União, foi para lá, voltou para cá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro sobre o projeto, o porquê que o senhor decidiu fazer isso, e depois em que pé ele está, depois de tantos processos e tantas tramitações que ele tem passado indo e voltando. Perfeito. Esse projeto ele foi me dado em oração. Assim, orando, me veio esse projeto na mente, eu estudei por conta própria, eu sou advogado por formação, também tenho
especialização em direito público, então eu fiz um projeto que de fato não existe no Brasil. Diferente daquele projeto chamado Escola Sem Partido, que foi vetado ou foi alvo de ação no Supremo Tribunal e foi declarado inconstitucional, esse projeto ele não altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, portanto, ele não fere o princípio da competência. O projeto ele simplesmente ele traz aquilo que a Constituição Federal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz que o que é? É a participação dos pais, da família, dentro da formação educacional dos filhos. Portanto, esse projeto ele determina que qualquer atividade de gênero ou de sexualidade que não seja aquela restrita à biologia, ao estudo da biologia, precisa de uma autorização dos pais. Os pais que quiserem que os seus filhos participem de uma atividade de gênero, eles vão participar. Os pais que não quiserem, eles vão ter o direito de proibir. Esse projeto ele foi promulgado, houve uma sanção tácita, o governador nem sancionou nem vetou, houve uma sanção tácita. Ele está em vigor atualmente. Todavia, existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, a ministra Carmen Lúcia é a relatora, e aí ela deu um prazo para que a Assembleia e o governo se manifestassem, a Assembleia é favorável ao projeto, o governo contrário. A última ação, a última ato que nós tivemos desse projeto foi até, nos surpreendeu, um parecer do Goulnay, que é o procurador da República, procurador-geral da República, ele se manifestou pela constitucionalidade do projeto. Tudo aquilo que a gente acredita de fato. E aí as outras ações, temos 2 ações no Tribunal de Justiça, uma ação no Ministério Público de Contas, elas estão suspensas aguardando o julgamento da STF, mas enquanto isso a lei está em vigor, é uma lei inovadora que serve de exemplo para todo o Brasil e eu estou feliz demais por ter apresentado essa lei, por ela estar em vigor e por ter gerado esse debate, porque o que nós queremos de fato é que as famílias tenham luz do que está acontecendo no Brasil. O pessoal fala que político não é importante e tal, e aí você que não quer que o seu filho participe de atividade de gênero na escola, hoje, por conta de uma ação política legislativa, hoje essa lei aqui no Espírito Santo está em vigor. É verdade. Ainda dentro desse âmbito das escolas, o senhor também tem um projeto que institui as datas comemorativas. O Dia do Pai, né? Dia da família, da mãe. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e por que o senhor decidiu também fixar essa questão da data nas escolas da família. Perfeito. Esse projeto tem tramitação que obriga as escolas a festejarem ali, a destacarem o Dia do Pai, o Dia da Mãe e o Dia da Família. Por que isso? Porque historicamente isso já era uma tradição. Todavia, com o marxismo cultural e com a metodologia de Paulo Freire, existe um exercício muito grande nas escolas, na educação brasileira, de afastar as famílias do processo educacional e também de fragilizar o instituto da família. E aí eles usam diversos pretextos. Mas tem menino que é órfão. Sim, mas sempre teve. Sempre teve. E esses meninos que normalmente são órfãos, que infelizmente perderam sua mãe ou seu pai, normalmente uma outra pessoa ocupa esse papel e sempre foi celebrado. E aí com pretextos que são exceções, eles estão tentando desconstruir isso com o objetivo de afastar, de apagar a importância da família. Então é isso que a gente quer resgatar no Estado do Espírito Santo, a importância da figura paterna, da figura materna e, sobretudo, da família, porque está lá no artigo 226 da Constituição Federal. A família é base da sociedade e merece atenção especial do Estado. E é isso que nós defendemos. Ainda dentro desse aspecto da família, um outro projeto que eu achei muito interessante sobre as mães solo, né? Eu tenho certeza que tem alguma mãe que está nos assistindo agora e que faz papel de mãe, de pai, que luta bravamente para cuidar do seu filho, da sua filha, da sua família. Às vezes, deputado, tem 2, 3 empregos. São guerreiras. Essa é a verdade. Se eu falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, a gente tem que enaltecer o papel da mulher de fato, né? Porque quando a mulher ela é mãe, ela tem a atividade de cuidar do filho, ela trabalha fora e ela cuida de casa, então é uma jornada praticamente tripla. E muitas vezes, quando se tem
o fato de uma mãe solteira, como dito, ela tem que trabalhar dobrado ainda para sustentar o seu filho ou a sua filha. Então, nada mais justo do que o poder público olhar com uma atenção ainda mais especial para as mães solos. E aí, por exemplo, você ter algumas medidas, como ela ter prioridade para que o seu filho estude mais perto da sua casa, ela ter condições de fazer com que o seu filho tenha uma atenção especial, tenha acesso facilitado a uma unidade de saúde, por exemplo, a um outro tratamento que eventualmente seja necessário, porque essa mãe ela já se desdobra para dar conta do filho. E se ela não tiver, de fato, essa recompensa pelo fardo que ela carrega pela ausência de um auxílio paterno, fica de fato muito difícil. Então, assim, muito mais do que tirar o chapéu para essas mães, a gente propôs um projeto de lei para que o Estado ele possa dar a máxima atenção e facilitar um pouco essa árdua missão que, de fato, essas mães elas são heroínas mesmo de romper, de se dedicar e cuidar. E muitas vezes você vê filhos sendo muito bem cuidados, ainda que numa situação tão adversa. E filhos bem cuidados significa cidadãos de caráter e de valor que vai lá na frente não vai dar problema para o Estado, né? Então tem que pensar no futuro também, né? Exatamente. A criminalidade, muitas vezes a gente vê na ponta a criminalidade que precisa de fato ser combatida e ser combatida firmemente, mas muitas vezes ela tem que ser combatida lá na base. Educação de qualidade, assistência social. Tem alguns índices que são avaliados, por exemplo, quando a gente apresentou também um projeto de lei sobre a segurança nas escolas. Eu fui a Suzano e lá quando também teve um ataque nas escolas, assim como teve Terrível. em Coqueiral de Aracruz, infelizmente, a minha cidade, eu fui lá para a gente apurar isso. Eles instituíram um monitoramento de todas as crianças e de vários índices. A questão familiar, a questão educacional, a questão social, onde ela está inserida. E aí eles conseguem mapear para ver qual criança pode apresentar um traço ali de desvio de conduta e eles já agem de forma integrada, preventivamente. Sim, um trabalho fantástico, que também é alvo de um projeto que nós apresentamos aqui no estado e que está tramitando ainda. Eu vou pegar agora esse gancho da criminalidade. A gente conversava agora há pouco aqui nos bastidores sobre um projeto muito interessante também sobre crianças que estão vítimas de mães que sofreram feminicídio. Perfeito. Que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Infelizmente, o nosso estado ele é muito marcado pela questão do feminicídio, é o sexto no Brasil nesse índice, e aí a gente propôs um projeto de lei, uma política de acolhimento às crianças que são órfãs de mães que foram assassinadas aí através do feminicídio. E esse projeto, graças a Deus, ele foi sancionado, ele já se tornou uma lei, todavia teve alguns vetos e a gente tem trabalhado nisso para que possa ser instituído, por exemplo, uma bolsa, um auxílio financeiro no valor de um salário mínimo para que essas crianças elas possam, de fato, ter uma mínima condição de recuperar essa tragédia que abalou a sua família. Veja bem, quando um pai assassina uma mãe, esse menino ele perdeu a mãe que foi assassinada e ele perdeu o pai que vai ser preso. Então ele fica totalmente desamparado por uma falha de segurança, que é dever do poder público como um todo, não só do Estado, mas do município e do governo federal. Então, uma falha de segurança gera um dano terrível para uma criança ou um adolescente que pode ficar desamparado e ir também para a criminalidade. Então, o mínimo que a gente pode fazer é uma política de acolhimento e de compensação, né? Se assim for possível, para que essa criança e adolescente ele retome a sua vida, supere esse trauma terrível e possa se tornar um cidadão de bem. Deputado, eu acompanho o seu trabalho e vi que o senhor também tem um projeto muito interessante relacionado à liberdade religiosa. É estranho falar de liberdade religiosa no Brasil, onde mais de 90% da população, segundo o IBGE, é cristão, seja católico ou evangélico, seja juntado a mais de 90%. E é estranho ter que falar isso no Brasil, mas parece que é um problema sério, liberdade religiosa nesse país. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, não só a sua opinião sobre isso, mas os projetos que o senhor tem nessa linha. Esse é o meu principal projeto, na verdade, nessa etapa do nosso mandato, é o que o meu coração tem queimado e eu tenho visto como presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente na Assembleia. Por incrível que pareça, hoje os cristãos eles são perseguidos,
apesar de sermos a ampla maioria, os cristãos estão acuados, principalmente no ambiente escolar. A gente sabe como funcionam as universidades federais, uns institutos federais, ao longo do tempo, como foi dada essa degradação moral, esse afastamento dos princípios, mas isso chegou na escola. Então, hoje tem muitas crianças, talvez o seu filho, sua filha, pode estar sofrendo isso, sofrendo bullying, sofrendo perseguição por ser cristã. E a gente tem feito um movimento chamado Escola Sem Doutrinação, onde a gente orienta os direitos dos alunos. Eu apresentei um projeto de lei sobre esse tema também, para que a escola ela seja um ambiente onde não haja doutrinação religiosa, onde não haja doutrinação política, doutrinação ideológica, que seja um ambiente de estudo. Porque, como eu disse aqui, a gente estudando profundamente a base da educação brasileira, não estou falando do Espírito Santo, nós temos que esse modelo paulo freireano, ele busca, o Paulo Freire ele traz no seu livro Pedagogia do Oprimido, o objetivo de transformar o aluno em um ser político, ou seja, ele desconstrói esse objetivo final de integrar a educação de português, matemática. Por exemplo, um dado interessante, apenas 7,7% dos estudantes eles saem do ensino médio com noções mínimas de matemática e de interpretação de texto. Isso é um dado nacional que nos preocupa muito. Então, 7,7%, ou seja, a cada 10 alunos, menos de um sai sabendo minimamente fazer uma conta de matemática ou interpretar minimamente um texto no Brasil. Fica 12 anos no processo eleitoral em média e sai sem saber isso. Por quê? Porque a escola se tornou um ambiente de doutrinação, infelizmente, e esse projeto a gente tem tratado com muito carinho e criamos, inclusive, um Disque Proteção, os nossos canais da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente na Assembleia. Certo. Deputado, olha, nessa reta final do nosso bate-papo aqui, são muitos assuntos, né? Dá para fazer vários programas, é muito assunto interessante. Eu gostaria que o senhor falasse com as pessoas que estão te assistindo agora. O senhor falou no início do nosso bate-papo a importância, muita gente não quer saber de política, mas olha como que aí a política ela é importante, decisiva na vida, nas decisões da sociedade, principalmente relacionado aos valores cristãos, à família. Eu queria que você falasse agora um pouquinho para as pessoas que estão te assistindo sobre a importância da política, como que a pessoa que ela estiver interessada em saber mais sobre o seu trabalho, quais são os caminhos, para que essas pessoas tenham falado, não, puxa, realmente o caminho é por aqui, eu tenho que entender um pouco mais. Perfeito. Eu estou até escrevendo um livro sobre esse tema, que é o que me move muito também, se chama Quebrando o Tabu, e nós precisamos de fato quebrar esse tabu. São dois tabus principais. Primeiro que política e religião não se misturam, e segundo, e o mais popular, que a política é do diabo. A política do diabo. Eu ouvi muito isso quando eu decidi sair da advocacia para ingressar na política, sendo primeiro vereador e agora deputado estadual. E muita gente falava, você vai entrar na política, você vai se corromper. E não. Da mesma forma que a política é um ambiente inóspito, é um ambiente corrompido, o nosso mundo é um mundo corrompido. Então o cristão ele não se corrompe porque ele entra na política ou porque ele participa da política. Ele já entra lá corrompido, da mesma forma que, por exemplo, em qualquer empresa, a pessoa pode se corromper financeiramente ou moralmente. Então nós temos que entender que a política ela é bíblica, Deus inclusive traz um princípio bíblico lá em Provérbios, que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio domina, o povo geme. Isso é um princípio bíblico. Lá no Antigo Testamento, quando um rei ele era temente a Deus e obedecia às ordenanças, Israel prevalecia, prosperava, o povo de Deus se alegrava. O próprio José do Egito foi governador e nos corrompeu. Exatamente. E aí quando tinha um rei que se corrompia, que adorava outros deuses, que feria a lei, que desobedecia a lei, que pecava, aí o povo todo ele sofria, por exemplo, quando o povo foi levado ao cativeiro. O povo foi levado ao cativeiro babilônico porque o rei havia, de fato, se corrompido. Por outro lado, nós temos, como dito, grandes exemplos. José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Esté. Temos vários exemplos bíblicos. A Bíblia ela fala em reinado, a Bíblia fala de uma organização. Lá no Novo Testamento fala que toda autoridade é constituída por Deus, é uma ordenança de Deus. Então nós temos que entender isso, que quem não gosta de política só tem uma opção, e Platão já dizia isso. Quem não gosta de política, a opção é ser governado por quem gosta.
a não ser que você vá morar numa ilha deserta e aí você não vai ter que se relacionar com política. Então as pessoas, os cristãos, têm que ser influência dentro da política, seja exercendo cargo eletivo, seja exercendo cargo de assessoramento, cargo público. Se a gente tiver professores, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, psicólogos, que sejam de fato cristãos, nós vamos ter a corrupção ela reduzindo, porque nós somos sal da terra. E o sal, ele serve, dentre outras finalidades, além de temperar, ele serve para preservar a carne de não se corromper. E eu enxergo a política como um ministério. E todo mundo que quiser, de fato, participar, vai ser um prazer orientá-los também. Tem as nossas redes sociais, tem os nossos canais dentro da Assembleia. Pode ir lá nos fazer uma visita também. E um dos grandes objetivos que eu tenho não é tão somente cumprir o mandato com excelência, mas é uma semente para que outras pessoas participem. E eu fiz, inclusive, uma mentoria na última eleição municipal, onde eu não fui candidato a nada. Eu fiz uma mentoria, selecionei 20 pré-candidatos a vereador e acompanhei esses candidatos todos cristãos. E alguns se elegeram, outros não. Mas eu anseio com que as pessoas de bem, os cristãos, eles participem da política, porque é o espaço de decisão que nós temos para organizar a sociedade. Tá certo, deputado Alcântara Filho. Olha, muito obrigado por ter participado aqui do Comunhão Entrevista. Eu agradeço a oportunidade e coloco o nosso mandato, de fato, à disposição. O meu grande objetivo lá é ser a voz dos cristãos e das crianças no Estado do Espírito Santo. E a nossa missão é servir, me coloco à disposição e agradeço demais essa oportunidade. Tá certo. E você? Gostou dessa entrevista? Achou importante as informações? Então você já sabe o que eu vou te pedir para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.